Oi, eu espero que todos vocês estejam bem. E hoje o tema para a gente refletir é sobre a velhice. Mas não é velhice para os velhos, é velhice para você, de 20 anos, de 19, de 30, de 40 anos. Como é que você está lidando com o processo do envelhecer? Ah, não, Branca, mas eu estou muito longe da velhice. Você pode estar muito longe da velhice, mas é com certeza um estado da qual você vai passar. Você já viu pessoas do teu lado, você já viu teu pai, teus avós, né? Você viveu esse processo junto com outras pessoas, mas você não se preparou ou não pensa que você vai viver para isso, né? O Cortella, ele fala uma coisa muito legal, que ele diz que o importante é a travessia e não a chegada, né? Como é que você tem feito a sua travessia? Como é que você acha, ou como você pensa, ou qual vai ser sua meta para a sua travessia até chegar na sua velhice? Ele também fala uma coisa muito interessante, o Cortella, que ele dá uma diferenciação entre idoso e velho, entre ser idoso e ser velho. Idoso é a pessoa que tem muita idade, mas velho é aquela pessoa que pode ser até jovem, mas ele é rígido, ele acha que as coisas têm que ser do jeito dele, que ele já viveu tudo, que ele tem a sabedoria. Então, essa característica você pode encontrar em muitos jovens que não necessariamente têm idade, né? Então vamos lá, eu trouxe alguns pontos aqui para a gente refletir que eu acho que seriam legais, né? Tem uma coisa muito interessante que é um paradoxo, né? A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer e que a gente vai envelhecer por conta disso, né? Que seria a evolução normal. Mas a gente não pensa na velhice e a gente não pensa que vai morrer. Só que o tempo todo a gente fica assim, bom, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Eu não vejo a hora de chegar ao fim do ano, porque eu vou viajar. Eu não vejo a hora de chegar a sexta-feira, porque eu quero parar de trabalhar. Então você está sempre ansiando e desejando o futuro. Só que você esquece que quanto mais rápido você está querendo chegar em algum lugar, mais perto você está do fim também. Então, olha o paradoxo, né? Então, viva o teu momento agora. Não deixa para fazer planos quando você estiver aposentado. Não deixa para ler o livro quando você estiver de férias, né? Não espera o fim de semana para você fazer alguma coisa que você gosta. Porque quanto mais você quer que o tempo acelere, quanto mais você quer chegar em algum lugar, mais perto você está do fim, né? Outra coisa importante, né, que eu acho que eu vou trazer aqui um exemplo uma brincadeira que a Ana Cláudia Quintana fez. Ela é uma geriatra especializada em cuidados paliativos. Ela tem um livro muito bonito que chama A Morte é um Dia Lindo de Viver. Eu recomendo às pessoas a lerem esse livro, é muito bonito. E ela traz um exercício bem legal para mostrar como é a velhice. Então ela fala que hoje todo mundo tem 40 anos, né? E ela avisa as pessoas, olha, daqui a 30 anos eu vou passar aqui para te buscar, nós vamos para o deserto do Saara, tá? Então daqui a 30 anos, não dá para escolher, você vai ser obrigado a ir comigo, você vai viajar, você não sabe como que você vai, se você vai de ônibus, de avião, mas você vai. E aí chegou os 30 anos, ela vai e pega essas pessoas, e vão todos para o Saara. Só que lá eles começam a chegar, nossa, mas aqui é tão quente, né? Nossa, falta água. Nossa, a gente tem que buscar a água, né? Como é que a gente faz? E aí começam as queixas. Nossa, mas é muito cansativo, tem que andar muito. E aí começam as queixas e começa a não aceitação. Mas você não pode mais voltar. Ela havia dito que você ia para o Saara, mas que você não ia voltar mais. Portanto, você tem que ser feliz ali. Só que aí você vai se deparar com um monte de situações tão diferentes das quais você nem imaginava que ia ter. Nossa, de manhã faz um calor danado, né? Mas à noite é um frio. Será que acho que eu não trouxe blusa o suficiente para tudo isso? Eu achava que era só calor. E aí começam os questionamentos, né? Então, você começa a pensar como esse processo da velhice, ele é tão pouco elaborado e quanto a gente também foge dele. A gente não quer constatar. A gente quer o elixir da juventude eterna. A gente busca sempre isso. Principalmente aquelas pessoas que têm um culto ao corpo, que querem ser jovens, que tingem os cabelos, que fazem plásticas.
essas pessoas elas estão sempre lutando contra o tempo. Eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista da Fernanda Montenegro, e aí o rapaz perguntou para ela, você nunca fez plástica, né? Você é uma atriz, é uma coisa tão comum as atrizes fazerem plástica. Ela falou, não, eu não vou fazer plástica porque cada ruga que tem o meu rosto, ele está mostrando uma parte da minha história. E se eu tirar isso, eu estou desconfigurando a minha história e desconfigurando o meu rosto. Então, quando você começa a lutar contra um processo que é natural, aí você começa a sofrer, né? Então, a velhice é um processo onde você tem que dar um novo significado à sua vida. Às vezes chega a aposentadoria, os filhos casam, o corpo muda. E aí como é que você vai lidar com isso? As responsabilidades mudam. Como é que você vai lidar com isso? Antes você estava trabalhando, agora você está aposentado. Como você vai usar satisfatoriamente a tua aposentadoria? O que você vai fazer com ela? Os teus filhos agora casaram ou foram morar para o exterior, enfim. Você não precisa mais cuidar deles, dar papinha, levar para a escola. E aí? Que outro significado, que ressignificação você vai fazer da tua vida? Né? Muitas pessoas entram em depressão até por conta disso, porque não conseguem ficar consigo. Não conseguem perceber todas essas alterações que foram acontecendo no corpo, na vida, o quanto os paradigmas vão mudando, né? E isso é tão importante porque isso vai definir, né, uma outra etapa tão legal da tua vida, né? Que você pode envelhecer bem, né? Que alguns autores falam de envelhecência, né? Que ela pode ser gostosa, né? Desde que você tire o positivo delas. Eu lembro também da Hebe Camargo, que ela tinha mania de dar beijinho, dar selinho em todo mundo. Então ela falava, hoje, nos meus auges dos 80, 90 anos, não sei quanto ela tinha, ela falou, hoje ninguém vai olhar pra mim e vai dizer que eu sou vulgar, que eu sou isso com aquilo, eles vão achar engraçado. Então, eu dou selinho em todo mundo, homem, mulher, que eles acham engraçado. Essas são as prerrogativas da idade, passa a ser bonito. Então, ela soube usar essa condição dela e se divertia muito com isso. É nesse ponto que eu quero trazer hoje para reflexão, para você jovem principalmente. A velhice é um aspecto do qual você tem que pensar assim, porque você tem que elaborar planos para ter uma velhice tão legal quanto a tua vida hoje. A preocupação que você tem de ter dinheiro, de se realizar, ela também tem que ser na velhice, salvo as proporções, salvo as limitações, encarar a vida de uma outra forma. Então, com tudo isso que eu falei, envelhecer é um processo que a gente precisa de coragem, porque você está se transformando, você está se ressignificando, o teu corpo está dando mostras que coisas estão acontecendo, né? Então, e chegar na velhice é dizer assim, bom, eu não vou chegar na vida que eu tinha antes, eu não vou conseguir, é daqui para frente. Então, como é que eu vou fazer? Eu já não tenho mais tanto tempo quando eu tinha 20 anos, eu podia dizer, nossa, eu tenho anos de vida pela frente. Hoje eu não sei quantos anos eu tenho de vida pela frente. A noção de finitude fica mais próxima. E isso às vezes nos assusta. Por isso que existe tanta depressão no idoso. Além de todas essas transformações e de perdas de papel, a noção da finitude, a proximidade dela também pode ser assustadora, né? Então, pensar na velhice não é só em você guardar dinheiro para ter uma velhice segura. Você tem que dar importância para outros aspectos que a gente vai falar agora, para você ter um conjunto de uma velhice gostosa. A primeira delas, tá? É o corpo. O corpo não deve ter só atenção pela estética. O que você vai ser na velhice é o resultado do que você fez na tua vida adulta. Então, se você bebeu muito, fumou muito, comeu muita porcaria, é óbvio que você vai ter algumas doenças que são sequelas dessa alimentação, desse modo de viver, né? Então, a velhice vai ser o resultado disso, só que não com o corpo jovem, com o corpo um pouco mais debilitado. Então, os processos de melhora são muito mais lentos do que quando você tinha 20 anos. Uma ressaca num cara de 70 é muito mais difícil de voltar ao normal do que um rapaz de 20. O corpo agora está mais debilitado, né?
O corpo é como se ele estivesse se preparando para morrer, né? Algumas funções estão diminuindo, né? Então, o que você foi na tua juventude, na tua vida adulta, é o que você vai colher, né? Então, a atenção do corpo, ela não deve ser só para a estética, né? Para as plásticas. Ela deve ser para o cuidado com o que você bebe, com o que você respira, com o que você come. O exercício físico é muito importante, né? Aí as pessoas falam, e também eu já fiz esse comentário com o meu cardiologista, o que adianta eu fazer atividade física? Atividade física não evita que eu pegue um câncer. Aí ele, muito sorrateiro, já respondeu, não vai evitar o câncer, mas vai fazer com que você passe em melhores condições essa doença do que qualquer outra pessoa. Então, fazer atividade física, cuidar da alimentação, não vai evitar que você adoeça, mas melhora muito e facilita muito e acelera muito o processo de melhora, né? Então, essa é a parte do corpo, que é o nosso sacrário, que é aquele que faz com que a gente realize os nossos sonhos. Então, a gente tem que cuidar dele com muito carinho. Então, quanto mais flexível você melhor você vai lidar com as adversidades da vida, com as mudanças que estão acontecendo com você, com o teu corpo, com a tua cabeça. E questões que você nunca trabalhou na sua vida, que você fugiu ao longo desses anos, elas fatalmente vão aparecer. Luto, né? Perda, solidão. Então, o trabalhar os aspectos emocionais, ele é muito importante. Outra coisa que, isso são algumas pesquisas que já estão mostrando, é que quando você tem um ciclo de amigos, boas relações familiares, a chance de ser feliz é muito maior. Então, ter amigos, fazer trocas, né? Ir lá na casa deles, ir para padarias, ir para cafés, é uma coisa super importante porque te mantém ativo, te mantém ligado afetivamente, né? Te mantém em contato com o mundo. E emocionalmente isso é uma coisa muito importante, né? O outro aspecto é o intelectual, que é estabelecer metas. Quando você tiver com 70 anos, o que você vai fazer da tua vida? Qual vai ser o teu projeto de vida? Às vezes esse é o momento de você perceber que você pode ter uma outra profissão. De repente você gostou de marcenaria, você começou a fazer uma coisa ou outra e você está vendendo aí, né? Não com tanto empenho, mas você pode estar buscando uma outra coisa. Se desenvolver intelectualmente, fazer cursos, estudar, e às vezes até vem novas profissões, né? Consultor. É importante você manter o teu cérebro ativo. É importante você estar antenado com o que o mundo está pedindo e estar se atualizando, né? Hoje nós temos esse meio aí que são as redes sociais e que, se bem usados, são excelentes. É se adaptar a isso, é tentar aprender isso. Então, por exemplo, ter uma outra profissão pode ser um plano B. Fazer uma outra faculdade ou um outro curso também pode ser um plano B. Então é muito importante esse desenvolvimento da esfera intelectual. A espiritualidade, né? A espiritualidade, eu não estou levando aqui numa questão de religião. Para mim não existem religiões certas ou erradas. Existe aquela ao qual você se identifica, porque todas elas levam a um poder superior, né? Então é importante a gente sentir essa noção de transcendência. Para que eu vim a este mundo? Eu pertenço a esse mundo, eu vou deixar um legado, né? Eu carreguei um legado e eu vou deixar um legado para esse mundo. E eu acho que a espiritualidade, ela amplia essa noção, inclusive até da melhora dos relacionamentos sociais com as pessoas, né? A visão, né? A palavra é a transcendência, né? Portanto, gente, a velhice, por isso quando eu falei lá no início que ela é para fortes, né? É porque ela é um trabalho de reconstrução. Ela é um trabalho de mudanças na profissão, na relação com os filhos, na relação com os amigos, com os colegas de trabalho,
é onde você lida com os lutos, é o rescaldo da tua vida. É quando você elabora por que você fez tal escolha, por que você não fez, né? Quais eram os paradigmas daquela época, né? É um momento onde você fica junto com você e você começa a prestar contas com você, né? Outra coisa importante é que ela pode ser o recomeço de novos sonhos. De repente, aquele sonho que você achava ridículo quando era jovem, que você falava, jamais vou fazer isso, agora pode ser. Por que não? Né? Então, também é um recomeço. E todo recomeço, ele dá uma angustiazinha aí, né? Por mais maduro que a gente seja, ele dá uma angustiazinha. Outra coisa importante para você pensar é o que você vai fazer quando você perder a capacidade de autonomia do teu corpo. Muitas vezes o teu cérebro, ele não para, ele é longevo. Quanto mais você usa o cérebro, mais ele fica. Isso se você não tem a predisposição para desenvolver uma demência, um Alzheimer, né? Se não é alguma bagagem genética. Mas o que você vai fazer quando o teu corpo já não estiver mais tão ágil como você está hoje? Como é que você vai lidar com isso? Você vai aceitar? Você vai brigar? Então, uma coisa importante é que a gente tem que pensar em saber dar trabalho. Que vai chegar uma hora que o corpo da gente vai ficar mais debilitado. Por mais saudável que a gente seja, a gente vai perdendo a locomoção. E aí? Você vai ser uma pessoa que vai colaborar com quem está ajudando ou você vai infernizar a vida dele? Então, saber dar trabalho é uma coisa que a gente tem que pensar também, tá? Aí entra a flexibilidade, entra o aceitar o cuidado do outro, aceitar a paciência e o amor que o outro está me dando, por mais que a minha cabeça esteja a mil. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito durante a vida. Por isso que é bom você pensar na tua velhice, né? Outra coisa também importante é que não é porque você fica velho que você virou santo, tá? Na tua velhice tem uma história que você construiu. Então, se você foi uma pessoa ruim durante a tua vida, né, não fica esperando que quando você envelhecer todo mundo vai te achar lindo, vai te pegar no colo. Porque você continua sendo um idoso com uma história de pessoa ruim. Então, a velhice não beatifica ninguém. Tá? Cabelos brancos não são sinônimos nem de sabedoria e nem de benevolência, tá? Se tudo der certo na tua vida, tudo, você vai morrer. Então esta vida, na verdade, é só pra gente receber o certificado de que a gente fez coisas boas, que a gente ajudou pessoas a crescerem, que a gente criou filhos, que a gente estreitou laços, que a gente incentivou pessoas, que a gente deixou uma marca legal por esta passagem, né? Porque a vida nada mais é do que uma passagem. Mas eu queria terminar fazendo uma perguntinha. E aí, você de 20 anos, você que me acompanha, que me conhece, jovem, você está se preparando para a tua velhice? Alguma vez você já pensou nela? E você que já chegou na velhice, como é que você está vivendo a tua velhice? Ela está sendo legal? Ela está sendo muito sofrida? Como é que está sendo essa fase para você? Então, esses dois polos, conta para mim, escreve para mim, como é que vocês estão vivendo esse processo? Vamos conversar, ok? Eu espero ter ajudado a instigar a reflexão, porque esse é meu objetivo, é jogar sementinhas para vocês refletirem sobre a vida de vocês. E vou terminando hoje desejando muita saúde, muita paz para vocês. Um grande abraço a todos.